Vamos tentar então pegar a hype pela primeira vez aqui no canal e falar sobre a série nova Lock and Key do Netflix. Fala galera, Carlos Pinheiro aqui e hoje a gente vai dissecar Lock and Key do Joe Hill e do Gabriel Rodrigues. Joe Hill, pra quem não sabe, é o filho do Stephen King, então é um quadrinho de terror e mistério e suspense de um cara que é filho de um dos maiores escritores de terror, mistério e suspense do planeta. Tô correto? Quem discorda de mim, comenta aqui embaixo quem são os melhores escritores de suspense e de terror. Mas enfim, Lock and Key é um quadrinho muito interessante, que eu só li o primeiro, então vou dissecar só o primeiro, tá? Não vou dissecar a série inteira, e até porque não daria tempo, porque são 6 edições, mas eu acho que dá pra gente conversar sobre isso aqui já, porque tem muita coisa boa, é um quadrinho que eu não conhecia, não fazia ideia que existia se não fosse a série do Netflix, a prova de como o audiovisual faz diferença na divulgação das coisas. E quando eu li, cara, eu fiquei maravilhado, porque é muito bom, é muito bom. Então vamos falar dele com calma, aos pouquinhos, secando parte a parte, beleza? Antes de começar, siga nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Quem quiser mandar presente pra mim, mimos, quadrinhos, Caixa Postal tá aqui do lado, junto com minhas redes sociais todas, que, enfim, estão aqui. E é o seguinte, vamos lá. Lock and Key, pra quem não tá ligado nem no que é um quadrinho originalmente, né? E agora virou série do Netflix. Eu não vi a série ainda, então eu tô fazendo esse vídeo justamente para falar só do quadrinho. E a ideia é que, depois de ler o quadrinho e gravar o vídeo, eu possa ver a série em paz, sacou? E o quadrinho conta basicamente a história de uma família, a família Locke, né? Que, enfim, vive uma situação de assassinato na família. É a primeira cena do quadrinho. E eles têm que lidar com isso, eles vão se mudar para a casa do tio deles lá. E vão lidar com isso e, enfim, essa casa é meio mal assombrada. E tá estabelecida a história. Se eu falar mais é muito spoiler, porque é interessante como esse quadrinho ele trabalha muito com temas. Então é um quadrinho que tem muitos temas, as chaves são temas, portas são temas, ecos são temas, espelhos são temas. Então cada elemento desse quadrinho não tá aqui por acaso, entendeu? Tudo muito pensadinho, muito calculado, e é por isso que ele consegue ser um quadrinho tão amarradinho, sacou? Um quadrinho de terror que, como eu já falei em outros vídeos várias vezes, é difícil de funcionar, porque quadrinho de terror, como é que você dá susto num quadrinho, sabe? Não é uma coisa fácil de fazer, e eles conseguem fazer isso aqui. Tem um susto particularmente que eu fiquei bolado, um só, mas assim, é muito raro isso acontecer. Então eu vou falar por parte, primeiro da história, depois do desenho e por último da narrativa, que tem alguns elementos muito interessantes pra gente pontuar aqui. Bom, a história, como eu disse, eu nunca li nada do Joe Hill, né? É a primeira coisa que eu leio dele. Eu imagino que ele escreva bem, porque o texto disso aqui é muito bom. Os diálogos são legais, são naturais pra caramba. E o desenrolar da história tem todos os beats que você espera de uma história de terror. Assim, ele é, não vou dizer que é formulaico, ele é acertado, entendeu? Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Inclusive, tem uma Chekhov's Gun, que é um recurso narrativo famoso, que eu já falei no canal outras vezes também, e que ela acontece certinho, sacou? Enfim, é um quadrinho muito bem escrito, muito bem colocado. Como eu disse, as etapas, as partes, os atos da história acontecem de um jeito que você entende tudo, apesar de que ser uma história que vai e volta no tempo várias vezes, né? Ela tem sempre um passado e um futuro, mas você não se perde em nenhum momento. E o mais interessante que eu achei é que no final da história, você vê que, tentando não dar spoiler, tá? Você vê que existe uma maldição naquela casa que é anterior a essa família, né? Que já existia lá antes e tudo mais, e que o menininho, o Bode, inclusive, que é um nome engraçado em português, mas o Bode acaba descobrindo. E a personagem que fala isso pra ele fala um negócio muito interessante que eu vi como um presságio, assim, de que você tá tentando entender a história do último capítulo e tem muita coisa que você não viu ainda, então aguarde. E meio que esse primeiro capítulo acaba como um fim de história mesmo, sacou? Porque provavelmente todos os outros são prelúdios disso, então você vai ver nos próximos capítulos as histórias anteriores que geraram o que aconteceu ali e tudo mais. Então eu achei muito legal essa piscadinha de olho do tipo, você tá vendo o final da história, mas você vai querer entender o início. E eu achei isso, cara, de uma escrita muito assertiva, sério. Eu não conheci o trabalho de Joe Hill, eu estou curioso para conhecer mais agora, mesmo não sendo um fã de terror. E talvez seja até um ponto por qual eu gostei mais desse quadrinho, porque eu não gosto muito de terror em geral, mas eu gosto muito de quadrinho. Então o jeito de eu ler terror é ler quadrinhos de terror. Então, cara, realmente não tenho nada para reclamar do texto desse quadrinho. Ele funciona em todos os aspectos, 10 de 10, assim. De verdade, é um texto, como eu disse, muito redondinho, que eu não vi há muito tempo. Em geral, a galera tenta ser megalomaníaca, né, com as coisas, eu também falei no canal várias vezes isso. Melhor você fazer um quadrinho sintético, que entrega o que promete entregar, do que uma história super enorme, épica, incrível, que vai até metade só e não consegue desenvolver. Então aqui é uma história simples, ele conta de um assassinato, uma família, tentando lidar com isso,
e entrega exatamente o que você espera e um pouquinho mais. Então, vantagem, 100% vantagem. Quanto à arte, cara, o Gabriel Rodrigues tem uma arte interessante e bem peculiar, assim, eu diria que ela é bem caricata. Tem alguns elementos da arte que eu gosto muito, outros que eu não gosto tanto, tá? Então vamos explicar aqui um pouquinho o porquê. Primeiramente, os cenários são incríveis. Vocês me conhecem, sabem que eu amo cenário, e os cenários do cara fazem diferença. Por quê? Porque as portas da casa são importantes para a história. A locação é importante para a história. Então, o lugar onde eles estão no início, que é uma outra casa, é muito diferente visualmente da casa, de fato, mal assombrada, sacou? Então, tem uma diferença clara, nítida entre locações. Você sabe quem está onde, né? Por que está ali, porque o cenário é um personagem também, né? A casa é tão personagem, tão importante para a narrativa quanto o resto todo dos personagens. Então, saber encaixar isso na história faz toda a diferença, dá esse senso de espacialidade que o quadrinho precisa ter, porque rolam, enfim, não vou falar aqui muito spoiler, mas rolam situações em que os personagens mudam de lugar muito rápido. E você ter esse senso, essa âncora visual do cenário é muito importante para que você não se perca como leitor. Os personagens muito caricatos, como eu disse, né? Todo mundo tem uma cara muito, muito estilizada, o que eu acho bom, né? Eu gosto dessa questão de que cada um tem um formato de rosto muito específico, então você não se confunde com ninguém, você sempre sabe quem é quem. Apesar de ter personagens muito parecidos, né? Tem um filho e um pai que são muito parecidos, ele coloca elementos visuais, né? Um tem bigodinho e o outro não. O cabelo é diferente para você saber quem é quem muito claramente. Igual se faz com os super-heróis, né? Se fazia antigamente, mais até do que faz hoje. Mas você bota cada personagem com uma roupa muito específica para que você saiba quem é quem. Então eu sei que, por exemplo, a mãe veste sempre preto. Eu sei que o Tyler está sempre de boné, entendeu? Então cada personagem tem características muito específicas e quando eu tenho isso bem feitinho, eu posso ter um personagem, que é a menina, a filha da família lá, que ela muda sempre, entendeu? Então se todo mundo é muito fácil de entender, eu posso ter alguém que está mudando sempre e eu não vou me perder. Sacou? Eu achei isso genial, cara, porque essa personagem, essa menina, ela muda de cabelo o tempo todo. Ela está sempre se mudando, se reinventando e tem um motivo narrativo para isso, né? Mas quando ela muda o tempo todo, você não se perde, justamente porque todos os outros personagens são muito claramente estabelecidos visualmente. Então, cara, excelente, excelente mesmo. E eu só tenho uma criticazinha que são os olhos, que eu sei que eles são feitos assim para serem muito expressivos e caricatos, passarem emoções fortes, porque é um quadrinho que tem que dar susto, né? Tem que passar a emoção certinha. Mas eu acho que os olhos que ele faz são muito grandes. Então todo mundo tem cara de criança. Isso me incomoda um pouco. Então até os adultos, sacou? Tem cara de criança. E como tem personagens adultos e personagens de crianças, é difícil às vezes entender quem é adulto e quem é criança. A única dificuldade que eu tive foi essa. Tem dois adultos na série que são importantes, né? A mãe e o tio. E a primeira cena que eu vi o tio, eu achei que ele era uma criança, achei que era um adolescente. Porque o olho é muito grande. Então a única crítica que eu tenho ao desenho é essa. De todo o resto, o desenho é impecável, a história, né, o texto é impecável e a narrativa, gente, aí eu tenho que falar dessa parte que é muito importante. A narrativa é muito temática e eu acho isso muito interessante porque brinca com o nosso imaginário, sabe? Então o nome não é à toa, né? Ele é Lock and Key porque em inglês significa, traduzido porcamente, cadeado, desculpa, como é o nome disso? Tranca, não é cadeado, né? Eu diria cadeado. Tá, enfim, key é chave e lock é tipo quando é o lugar onde você bota a chave. Fechadura, obrigado, fechadura, né? Então, é quase óbvio que fechaduras e chaves seriam um papel importante, e eles têm. Mas não só isso, reflexos também, espelhos e reflexos têm um papel muito importante nessa história. Eles aparecem o tempo todo, não é à toa, assim como ecos, né? Você fala sobre eco, né? Sobre algo ecoando, é recorrente, né? Ecoa na história. E é importante narrativamente, sacou? E uma coisa que eu achei muito legal é que tem horas em que o próprio texto do quadrinho conversa com a narrativa, porque eles mostraram algo visualmente em algumas páginas, né? Por exemplo, um quadro repetido com vários reflexos e tal, e depois ele fala algo que você relaciona com aquilo que você aprendeu narrativamente, não estava no texto, estava implícito na narrativa. Cara, é um quadrinho bem redondinho, sério, eu tô chamando atenção para isso porque é difícil ver uma coisa assim, é muito difícil, então meus parabéns aos envolvidos. Então tem alguns exemplos que eu queria dar para vocês, que é o seguinte, alguns exemplos legais de narrativa usados aqui, tá? Primeiro, como eu falei, o reflexos. Nessa página aqui dá para ver que o reflexo tá sendo usado de forma a criar um ritmo, né? E acontece isso várias vezes, o Casé vai botar para mim aqui várias imagens de reflexos aparecendo. Não só reflexos, repetindo, né? Mas câmeras repetidas, porque esse quadrinho tem uma característica muito interessante, que ele é bem cinematográfico. E o que eu quero dizer com isso? Parece que tem câmeras de fato trabalhando, né? Parece que tem uma câmera que colocaram, deram ação, e os personagens estão se mexendo naquela câmera. Então tem vários quadros iguais na mesma câmera e que só o que muda são os personagens, entendeu?
Isso cria cenas com ritmo muito acelerado e muito interessante. E se você fizesse o tempo todo, fica maçante, mas ele não faz o tempo todo, ele faz pontualmente em momentos muito dramáticos. Então funciona muito bem, gente, funciona muito bem, até porque esses quadros são quadros muito horizontais, que simulam também uma coisa meio cinematográfica, sabe? Então é um quadro muito cinematográfico, que usa muito essa questão de que a câmera está parada e as cenas acontecem. Então nessa cena aqui, por exemplo, olha só, você tem a câmera parada e você tem os personagens se mexendo, os personagens indo em direção à câmera, olha que interessante isso. Então dá essa vibe meio cinematográfica pra coisa, que na hora de fazer uma série é excelente, né? Não tem como negar. Storyboard. Eu não sei se é storyboard, porque o storyboard pro cinema, ele tem sempre a proporção da tela, né? O aspect ratio da tela. No caso do quadrinho, tem cenas que ele faz isso que não são necessariamente um storyboard, né? Tem cenas tipo muito verticais mostrando isso, ou cenas muito horizontais mostrando isso. Então é um primeiro passo para um storyboard, mas não chega a ser um storyboard. Tem uma Livre que um storyboard. é mais quadrinístico, porque a página do quadrinho tem que se preocupar, além da sequência das coisas, com a composição da página, entendeu? Então é um pouquinho diferente do storyboard. Até tem um vídeo já que eu falo sobre isso, eu acho, diferenciando o quadrinho do storyboard. Depois vocês procurem aqui no canal que deve ter. E tem uma sequência que talvez seja um pouquinho de spoiler, mas um pouquinho só, não é um spoiler da história, tá? De leve, mas de qualquer forma eu vou dar um negócio de spoiler aqui do lado, que é o seguinte, na página 129, 130 e 131 acontecem duas situações muito legais narrativas, tá? A primeira é a seguinte, a 129 tem personagens frente a uma porta bonitona, de novo, a porta ocupando o maior espaço da página porque o quadrinho é sobre portas e fechaduras, né? Sobre portas e aberturas e tudo mais, então a porta é enorme, é um splash, personagens falando com alguém do outro lado da porta. Então eles estão com a porta trancada e falando com quem está do outro lado, né? Você vira a página e a página seguinte, que é o verso daquela página, é o outro lado da porta. Então você vê agora o outro lado da porta. Isso é muito legal. Então você consegue entender narrativamente a relação que os personagens estão conversando têm de uma página para outra. Achei muito legal isso. E para não ficar repetitivo, essa cena continua, né, na página seguinte. E como é que ele dá a solução para a página seguinte? Ele coloca dois quadros um do lado do outro, onde a sarjeta, né, o espaço entre os quadros, é a porta. Então você tem personagens olhando um para o outro, dentro da página, olhando, na verdade, para o outro lado da porta. Só que esses quadros são dois quadros, então você lê na ordem correta. Achei muito legal, eu faço isso em alguns quadrinhos meus, inclusive, que eu não posso falar quais são ainda, mas saíram pela Guará, tá? Então é um recurso que eu gosto muito, né, de você usar a própria página para separar ambientes. E, de novo, isso demonstra um controle do Gabriel Rodrigues de espaço, de entender o espaço da casa. E não é à toa que nessa edição aqui da Geektopia, no final, nos extras, tem uns estudos da casa onde ele faz a planta da casa. Então ele de fato desenhou a casa, ele tentou entender como a casa funciona para que as cenas acontecessem de forma a fazer sentido espacialmente. De novo, gente, parabéns, é um quadrinho que eu recomendo muito, muito fortemente. Se eu fosse não vou dar nota não, porque ninguém gosta de nota. Mas enfim, é um bom quadrinho, recomendo, tá? E eu não conhecia a Geektopia, é uma editora que eu acho que é nova, não sei, nunca li nada deles. E parabéns por terem publicado isso. E vamos lá, agora estou animado para a série. Vocês já leram, vocês não leram ainda? Vocês viram a série, vocês não viram, gostaram, não gostaram? Comentem aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E vocês leram o resto? Será que melhora, continua igual ou fica pior depois? Vamos descobrir, beleza? É isso, gente. Para comprar, link na Amazon está aqui embaixo também, na descrição. E eu acho que fechou. Mantenham-se em quarentena, lavem as mãos e é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que você já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!